Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Vamos ler o versículo 11, assim você entende a resposta que deu Jesus e por que respondeu assim. E se tem um povo difícil de ser ensinado, querido, é o povo religioso. E você vai entender porque parece que no vocabulário, olha, fulano é religioso, parece algo bom, né? Mas a religiosidade, ela pode ser terrível. Pode ser terrível. Quando você serve a Deus, você não está proibido de tirar dúvida, até de questionar. A própria palavra diz que para você não ser enganado, você deve pesar os espíritos. Nós falávamos algumas quartas-feiras que passaram sobre dons espirituais, e para que você perceba se realmente é Deus usando alguém, você tem que tomar um certo cuidado e até duvidar e pôr à prova aquilo para saber se realmente é o Senhor. Não é só porque a pessoa vai dizer Deus mandou que eu vou acreditar. Mas os fariseus não queriam entender o reino de Deus, e aqui está o ponto. É aquela pessoa que até questiona, mas não questiona para entender, para ficar esclarecido, questiona por rebeldia mesmo. Os fariseus se preocupavam com coisas banais. Jesus chega a dizer para eles: vocês coam um mosquito e engolem um camelo, porque vocês se preocupam com coisas pequenas, e nas prioridades que vocês tanto deveriam focar, vocês acabam deixando a desejar. E quem encontrava brecha para então encarcerar filhos de Abraão, pessoas conhecedoras, até mais do que eu e você, da raiz bíblica, o próprio Satanás, porque por trás da religiosidade, da rebeldia, do erro, sempre tem um espaço para Satanás. Veja o questionamento dos fariseus. Por favor, Mateus 9, verso 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Porque eles estavam acostumados que os rabinos, os grandes mestres, só se ajuntavam com pessoas que eles consideravam ser pessoas já santificadas. Jesus até sentava com esse tipo de pessoa que aquele povo considerava santificado. Ele tinha trânsito livre desde muito novo na sinagoga e já discutia sobre a palavra de Deus. Mas também quando tinha que entrar na casa de um publicano e salvá-lo, Jesus o salvava. Quando tinha que falar com um político, Jesus falava com ele. Não tinha tempo ruim no quesito de salvação. Jesus nasceu para salvar o homem dos seus pecados. E como é que vai salvar um homem não tendo contato com ele? Então Jesus mostrava: o evangelho tem que chegar nas mazelas deste mundo. Você pode olhar para um presídio e falar: olha, só tem gente ruim ali. Pode ser que até seja verdade, mas o evangelho tem que chegar lá. Você pode olhar para alguém brincando com a nossa fé, dizendo: olha que pecado que a pessoa está fazendo, e talvez isso também seja verdade, mas a palavra tem que chegar para aquela pessoa. Não há exclusão da fé, para onde a palavra tem que chegar. E veja a resposta que Jesus, ouvindo esse questionamento, deu a eles. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E principalmente aqueles que reconhecem que precisam de cura, que precisam da palavra de Deus.
Eu preciso da palavra de Deus. Quem também precisa? Então eu vou reler o verso 12 e você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Crê nas palavras de Jesus? Crê que você precisa dele ainda mais hoje também? Então, por favor, desocupe as mãos e para ele vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Vamos dar para o Espírito de Deus, para esta palavra, para o dono dessas palavras que cura, liberta e continua salvando no meio de nós, a melhor e a maior salva de palmas. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Espírito Santo. Abra o céu e receba esta adoração, receba este louvor, e que a tua palavra, ela vá e ela seja enviada com poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. E quem crê, diga amém, Senhor. Por favor, pode se assentar. Quando Jesus fala isso, os fariseus começam a entrar numa terrível confusão, porque havia uma doutrina entre os fariseus que existiam certos casos que estavam perdidos mesmo para Yahvé, que é o Senhor. Assim que eles conhecem o Senhor como o Yahvé. E eles agora estão ouvindo aquele que diz, porque para eles não aceitam isso. Aquele que é filho de Deus dizendo: não, eu tenho que estar no meio dos doentes mesmo, para que os doentes sejam curados. Mas eles não entendiam por que Jesus operava coisas aos menos favorecidos. E chega Jesus a explicar para eles que os milagres não são tão transbordantes ali. Por isso que o povo fica pedindo sinal, principalmente os fariseus que pediam muitos sinais. Faz um sinal agora, prova que você é filho de Deus. E Jesus dizia que a incredulidade deles impedia, o ceticismo deles impedia. É como a pessoa está aqui hoje, agora, ouvindo essa palavra, e ela diz assim: eu creio. Ela até levanta a mão, ela acabou de aplaudir, ela repetiu a palavra, mas é como se aquilo para a vida dela não funcionasse. É como orar pelo doente, que você pergunte para ele antes: você crê? E ele diz: não sei, não vai acontecer. Não adianta você falar: vem pela minha fé. Não é assim que funciona. É feito um milagre conforme a fé da pessoa. E Jesus estava também mostrando para eles que eles nunca entenderam nada. Desde a história do pai Abraão, e olha que nós estamos falando de um povo que doutrina os seus filhos de tal maneira que um jovem de 12, 13, 14 anos já possui um dom bíblico tão forte que ele consegue discutir a palavra e falar a palavra sem estar com o livro sagrado nas mãos. A doutrina de Abraão está enraizada neles. Eles conhecem as regras, as grandes regras, as pequenas regras, conhecem das festas, sabem de segredos milenares que nós, por exemplo, nem imaginamos. Sabem de segredos desde Moisés. Eles têm livros a mais que os apoiam. Mas Jesus agora está dizendo para eles: vocês ainda não entenderam nada. Oséias, por exemplo, foi um profeta que vai ser citado agora pelo Senhor. Eles conheciam a letra, mas não a vida daquela letra, o espírito daquela palavra. Quando a pessoa vem à igreja, não basta ela ler o que está escrito com tinta.
Não basta ela só amém e depois ir embora depois de um culto empolgado. Ela tem que se alimentar do Espírito da palavra, porque é o Espírito que opera a cura, é o Espírito que opera a libertação, é o Espírito Santo da palavra que faz o pecador voltar para casa arrependido e salvo para a glória de Deus. Mas quem não entende, isso acontece nos outros. Isso daí deve ser forjado. Não é bem assim que acontece. Por isso que até hoje existem fariseus mais atualizados, usando até a internet, dizendo o tempo do milagre acabou. Eles não entenderam nada. Não, isso daí é meninice. Veja a resposta do Senhor, no versículo 13 agora. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí eles falaram, eu sei quem falou isso, foi Oséias. E para você que gosta de anotar, Oséias 6,6. Eu sei. E naquela época eles não usavam nem capítulo e versículo. Eles eram tão bons eles dominavam tanto a letra, que eles não precisavam. A gente precisa, né, de capítulo e versículo para memorizar. Eles não, eles já sabiam. Não, está no livro, no rolo do profeta Oséias. Que na época não era nem livro, não tinha nem Bíblia unificada. Era por rolos. Tinha que conhecer muito a palavra. Eles falam, nós já sabemos o que significa isso. Jesus disse, vocês precisam aprender ainda. Veja que ironia. E porque eles ainda não tinham entendido nada, por favor, João capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 1. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 degraus. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E aqui há um grande mistério. Tem gente que crava saber o que é, mas eu não vou me arriscar. Porque se dizia que um anjo descia, a água mexia, e o primeiro que fosse atirado na água era curado de qualquer doença. Mas o problema é que esse boato ou essa verdadeira história se espalhou, e ali se transformou pior do que um grande hospital. Todo mundo está ali. Pode perceber que existem romarias no Brasil que se espalham que ali acontece um milagre. Tem uma romaria aqui no norte que são milhões de pessoas, a cidade para. E todos os anos pessoas em busca do milagre são pisoteadas por lá. Morrem, se lesionam, mas mesmo assim o desespero para receber o milagre é tão grande, né? Que as pessoas estão indo lá. Nós não temos a base bíblica de falar que um anjo operava esse milagre, até porque este não é o modus operandi de Deus. Mas tem um homem lá que está há 38 anos numa mesma cama, aleijado, e ele conta para Jesus, quando Jesus pergunta, você quer ficar são agora? Quer ficar são? Eu te curo agora. Ele vai se lamentar e vai dizer, Senhor, o problema é que eu não tenho quem me ajude.
Porque quando a água mexe, é tanta gente que a água poderia mexer por qualquer motivo, né, gente? Quando a água mexe, eu até vou me arrastando. Eu faço a minha parte. Mas vai outro primeiro. E ele conta para Jesus que esse outro é curado. Ele conta para Jesus. Essa é a única base bíblica que a gente tem de testemunho de milagre. Só que Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou se ele quer ficar são. Pastor, o que isso tem de conexão com outro texto que nós estávamos lendo? Vamos lá. Na porta das ovelhas e na casa chamada Betesda, que é casa de misericórdia, o povo desconhecia o que era misericórdia de Deus e o que era ser parte do rebanho de Deus. E não tinha um fariseu, um mestre, que fosse lá dizendo: gente, Deus até pode usar um anjo, porque nós temos relatos bíblicos dos anjos do Senhor sendo usados. Mas quem vai curar vocês é Deus. Coloca a vossa confiança em Deus. Ninguém foi lá. E a casa que era para ter misericórdia tem mazelas lá dentro. Crescem os números de evangélicos no Brasil e já fazem contas que os evangélicos em alguns anos, nos próximos anos, podem superar os irmãos católicos em número. Mas cresce o número de depressivos dentro da igreja. Agora é uma moda de pastor se suicidar. Há 20 anos atrás nunca se ouvia falar disso. Já tinha televisão, já tinha jornal, já tinha até internet, mas ninguém ouvia falar disso. Hoje é normal, porque a pessoa diz: não, o pastor é humano. O pastor é humano. E não que não seja, viu? Não é um alienígena, é humano. Mas essa é a desculpa usada para aceitar a mazela. E a casa de Deus, que é casa de oração, é casa de poder, está se transformando num grande tanque de doentes, de rebeldes, de adúlteros, de mentirosos. E tem gente que diz assim: a interpretação da Bíblia, cada um faz a sua. Cada um serve a Deus do próprio jeito. E a porta das ovelhas hoje, e a casa Betesda, Betesda é até nome de igreja hoje em alguns lugares, né? Assembleia de Deus Betesda, casa Betesda. Mas eu não estou falando de uma denominação, nós estamos falando da nossa casa também. Se transformou o lugar onde muitos até podem frequentar, mas desconhecem a misericórdia de Deus. E tem gente, mesmo frequentando a casa de misericórdia, mesmo sendo um fariseu cheio do conhecimento, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Que mesmo quando Deus fala: eu vou resolver tua vida, aí a pessoa fala: mas ninguém me ajuda, Deus. Deus, o problema é que ninguém me carrega, o problema é que falta empatia. Pode faltar empatia, tá? O mundo vai de mal a pior, o amor está se esfriando, é verdade. Mas não pode faltar entre nós o poder de Deus. A abundante misericórdia que alcançou você e que continua curando o enfermo, libertando o cativo, salvando o perdido, fortalecendo os crentes em Jesus Cristo, para que nós sejamos a verdadeira igreja de Cristo, que conhece a misericórdia, e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Agora, se formos pessoas aglomeradas em um lugar, uns que ensinam algo que não aprenderam, porque falar de misericórdia é fácil, tá? Falar do amor de Deus é fácil, das coisas de Deus qualquer um que saiba ler consegue reproduzir, mas aprender sobre isso é o desafio. O povo fariseu
mesmo com a morte de Cristo, não aprenderam. Na porta do templo, tinha uma porta chamada Formosa. Nome bonito, né? Porta Formosa. E lá ficava um homem a vida inteira, mendigando. Por favor, comigo, em Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo 3. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 3, por favor. Versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Essa hora é 3 horas da tarde, tá? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ninguém teve coragem de apresentar o poder de Deus para ele. Mas como é que vão apresentar algo que também não conhecem, né? Tem gente que está tão acostumado com a doença, a gente fala isso muito em reunião de sexta-feira. Você vai orar pela pessoa, ela fala, essa minha dor de cabeça, ela já tomou para ela, é dela. Se é dela, ninguém vai tirar dela. Tem coisas que às vezes a pessoa não entende o poder da fé, até para coisas simples. E aí você fala para a pessoa, vamos orar, porque a gente tem que orar, querido. Aí a pessoa diz assim, não, mas isso não é caso de oração, não. Ela se conformou. Tinha gente que até ajudava ele de maneira humanitária. Eu vou te ajudar, você vai lá pedir suas esmolas, porque naquela época, quem tinha algum tipo de deficiência, como este homem que nasceu assim, não tinha a inclusão que tem hoje nas empresas, então só restava mendigar, infelizmente. Receber às vezes uma ajuda governamental, mas era pouco. Então para o sustento a pessoa precisava mendigar. As pessoas levavam ele até a porta, mas ficava sempre da porta para fora, nunca ficou da porta para dentro. As pessoas tinham coragem de dar esmola, mas ninguém estendeu a mão para ajudar e falar assim, a gente vai orar a Deus por você. Ninguém, todos entravam pela mesma porta, tá? Entravam e saíam pela mesma porta. E o que dá a entender é que todo dia ele estava lá, então todo mundo via ele todo dia. Pastor, eu só venho para a igreja uma vez na semana, então você veria esse homem uma vez por semana. Pastor, eu venho 3, 4, não importa, você todas as vezes que viesse, veria este homem lá. E aqueles que o ajudavam, o viam todos os dias. Pedro está passando, e ele pede esmola, e Pedro não tem esmola para dar. Mas Pedro conheceu primeiro uma misericórdia transbordante e um poder transbordante que está na vida de todos os salvos, não só dos apóstolos. Pedro falou, se eu der ouro ou prata para esse homem, por mais que a quantia seja boa, eu não vou resolver a vida dele, amanhã ele vai estar aqui. Você já deu esmola para alguém? Quem já deu esmolas? Você resolveu a vida da pessoa? Você ajudou. Comprou um pão, uma mistura. Nessas épocas nos mercados, famílias acampam nas saídas dos mercados, né? Você viu isso já ou não? Para pedir. Como é uma época de muita fartura, né, e até de desperdício em muitas casas, a pessoa fala, eu vou lá pedir, minha hora. Você pode ajudar, você deve ajudar se a tua mão alcançar. Mas a sua esmola, querido, com todo respeito, a minha também, não vai resolver a vida. O que resolve a vida de alguém é um encontro real com aquele que é chamado de grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Um encontro com Deus muda a história de qualquer pessoa da face da terra. Um
encontro com Deus. E não é um encontro na igreja não, tá? Não é vir à igreja não. É um encontro com Deus. Aqueles homens não vão dar esmolas para este coxo. Pedro vai dizer assim para eles, verso 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu alcancei de importante, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Só ajudavam ele a ser carregado, não é verdade? Agora estão ajudando ele com o poder de Deus a ficar de pé. O evangelho não é muleta para ninguém, querido. A Bíblia não pode ser usada para você apoiar suas desculpas, suas fraquezas, ou às vezes até a sua falta de sinceridade, ou talvez até o seu medo, porque às vezes a pessoa fala assim: não teria coragem de falar isso para alguém. Então isso foi só com Pedro, pastor. Pedro era muito corajoso mesmo. Isso é com todos aqueles que alcançaram e aprenderam. O poder de Deus não envelheceu. A mão do nosso Deus não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos não estão agravados, os olhos não estão fechados. A palavra de Deus é a única coisa que vai restar quando os céus e terra passar. A igreja precisa aprender deste poder, mergulhar essa misericórdia e vencer o inferno pelo poder do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que era, que é, que há de vir e está aqui nesta reunião conosco também. É o mesmo poder, é a mesma misericórdia. Só que quantos tinham dificuldade? Sabe o homem do tanque de Betesda, na casa de misericórdia? Quando viram ele carregando a cama, todo feliz, 38 anos sem andar. Os fariseus que desconheciam misericórdia falaram assim: mas não deve se levar a cama hoje. 38 anos sem andar. Esse homem não sabia nem que dia era. 38 anos sem andar numa cama fedorenta. E que Jesus mandou levar a mesma cama, porque se ele quisesse pecar de novo, era só sentir o cheirinho da cama e falar: quer voltar para lá? Não, não quero não, Senhor, misericórdia. Quero ficar na misericórdia, né? Às vezes quando alguém do submundo do crime se converte, aí você fala assim: quer voltar para aquela vida? Ela fala: não, quero ficar na bênção. Continue na bênção então, para não voltar e ser pior do que foi antes. Mas os fariseus acharam defeito naquilo. Não, mas hoje é sábado, não é lícito levantar a cama. Quem mandou? Ele falou: eu não sei quem mandou. Um homem apareceu lá, teve a misericórdia que ninguém nunca teve. Ao invés de me levar para a água, colocou água viva dentro de mim e me pôs de pé. Ele fez o que ninguém fez. Ainda me falou: levanta e leva essa cama daqui embora. E eu obedeci. O coxo de Atos 3 teve que testemunhar também. Sabe o povo que nunca colocou ele da porta para dentro? Foi lá, chamou ele, mas não para glorificar o nome de Deus. Quem foi que deu essa ordem? Olha, foi aquele ali, o Pedro, o João. Ele mandou olhar para eles, pensei que eles iam me dar um monte de moedas. Eles me deram a maior riqueza: ter um encontro com Jesus o Nazareno.
que não fica te carregando não, Ele te põe de pé para que você glorifique o nome de Deus. Chicotearam Pedro e João, porque eles levantaram aquele coxo. É como se o fariseu, o religioso, o cego na fé, ele preferisse ver a mazela se multiplicando do que o poder de Deus se manifestando. É por isso que tem muita gente hoje, um pregando contra o outro. É por isso que tem crente se degladiando. Porque para o religioso é como se fosse uma disputa, eles querem ver o pior. É por isso que tem gente pregando contra a prosperidade, dizendo assim, não, Deus, esse negócio de prosperidade, não é para isso que Jesus veio. Querido, se quiser ficar miserável, avise que eu pego a sua prosperidade para mim. Tem alguém que quer me doar prosperidade? Cada um fica com a sua? Então tá bom. Mas se você vê alguém um dia de cara feia aqui, você pega, faz igual o Jacó, dá um prato de lentilha ainda para ele, ou dá uma panela logo. Vai lá encher teu bucho de lentilha e me dá a bênção aqui. O que nós temos que aprender com essa mensagem? Quem não conhece a misericórdia de Deus, não vai ter acesso ao poder do Espírito Santo para salvar. Os olhos daqueles homens ficaram fechados até que viram o inferno chegar. Jesus disse, um dia vocês me verão, montado num cavalo branco, abrindo o céu com os anjos. Mas naquele dia para muita gente vai ser tarde demais. Imagina estar tão perto do Senhor e perder a salvação. E ficar dando desculpa, não, mas é porque o pastor não conhece a minha vida. Imagina você falar assim, não, pastor, é que a dor que eu trago é muito grande. E você lá sabe a dor dos irmãos que estão aqui? Sabe o que diz a palavra? Que neste exato momento, as mesmas aflições se repetem aos irmãos que estão no mundo. Você está sentado aqui, pode até melhorar, mas creio eu que na medida do possível você está confortável ouvindo a palavra. Tem cristão hoje escondendo Bíblia em país. Tem pessoas perdendo o pescoço, sendo cerrado no meio, para servir a Jesus. Existem mulheres em algumas culturas sendo expulsas de casa e sendo repudiadas como qualquer, como uma meretriz, só porque descobriram que entregaram a vida para Jesus. E você acha que está ruim para você? Eu acho que na verdade está ruim para quem ainda não entregou e não conheceu Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. Porque para quem conheceu Jesus, como Pedro e João, que haviam conhecido e passaram esta fé, aquele coxo e a tantos outros milhares, quando eles apanharam, mas obedecendo a Deus, eles voltaram felizes. Não porque gostavam de apanhar, mas porque estavam obedecendo a voz do Senhor. Porque conheceram. O nosso trabalho não é te mostrar se você está certo ou está errado. É te mostrar que existe um caminho aberto para você conhecer o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Pastor, eu já até fui na frente. Entreguei minha vida para Jesus e o reconheci como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É um passo importante. Mas agora eu pergunto para você, quantos você acha que eu já vi levantando a mão e mesmo assim se perdendo? Quantos vocês já viram? Quantos já se batizaram e no próprio outro dia já sumiram? E não é só sumir da igreja não, da pessoa ir congregar em outro lugar e viajar. Eu estou falando dos tristes casos das pessoas que se perderam. E quando é esse perdido, até infelizmente encontra a morte, porque encontrar a morte perdido é infelizmente, né?
Você não é juiz de ninguém, mas você fica naquela dúvida terrível, dizendo: meu Deus, e a alma? Meu Deus, e a alma dessa pessoa? Tinha um rapaz na primeira igreja que eu fui pastor. Ele tinha um defeito nas mãos. Não só nas mãos, o corpo inteiro. E ele queria muito fazer a obra. E aí eu fui conversar com ele, eu percebi que ele não tinha noção nenhuma de reino de Deus. Ele achava que fazer a obra era ficar em pé numa porta, ou entregar uma literatura para a pessoa durante a reunião. Ele achava que fazer a obra era isso. E eu expliquei para ele que se fosse só isso, o próprio membro pegava, trancava a porta, na hora que fôssemos fechar os olhos, e que não era isso, que ele precisava ter primeiro uma vida com Deus, e entrar no reino de Deus para depois então servir. Ele saiu daquela conversa muito chateado. Ele até chegou a cogitar que eu estava agindo com preconceito com ele, porque ele tinha as suas debilidades. Bom, eu não agi com dó e continuei dizendo para ele: você vai ter que conhecer o reino de Deus. Ele sumiu da igreja um dia, 2, passou uma semana, eu não me recordo se chegou a passar 2 meses, mas passou um bom tempo. Em 1 mês na igreja, muitas coisas acontecem. A igreja é muito rotativa. E eu tive um sonho com aquele rapaz, um sonho de morte terrível. Eu falei: meu Deus, é tão difícil, ele já está todo complexado com o que eu falei para ele. Imagina ter que falar isso para ele. E aí no outro domingo ele apareceu. Chamei ele, fui conversar com ele. Falei: como é que está a sua vida com Deus? Não está boa não. E aquilo que eu te falei não adiantou nada. Ele: não, é muito difícil. Será que é do meu jeito, pastor? E aí ele assumiu os complexos dele. E eu disse para ele que eu entendia, porque a vida que ele tinha não era fácil mesmo, mas que a alma dele era igual à minha. E que se ele quisesse ser um homem cheio do Espírito Santo, tinha um monte de testemunhos de pessoas que não eram as mais perfeitas aos olhos humanos, mas foram cheias do Espírito Santo e mais usadas do que aqueles que se acham perfeitos. Tem gente que fala assim: eu não toco instrumento, é muito difícil. Tem cego que toca. Eu não toco instrumento, dói a mão. Tem gente que sem a mão toca. Tem gente que toca com o pé. Ora, isso não é desculpa. Se o poder de Deus entrar em ação, o complexo vai embora. Eu avisei ele a última vez sobre a alma dele, um assunto muito sério. Eu disse para ele: olha, a morte te ronda, meu amigo. E infelizmente 2, 3 semanas depois, não fechou nem 1 mês, soube: olha, ele foi achado entre as 2 pistas. Minas Gerais interliga-se com São Paulo numa avenida, numa rodovia chamada Fernão Dias. Ela é extensa e de altíssima velocidade. No mínimo carros passam ali a 120 km por hora. E ele estava indo em baladas, bares do outro bairro, do outro lado. Ao invés de atravessar pelas tais passarelas, ele se embriagava lá e atravessava, mesmo com as debilidades dele, viu? E olha que ele saiu da igreja falando que eu que tinha problema com ele. Para você ver como é sério o negócio. Aí deixa lá na porta da igreja. Pastor, mas coitadinho dele. Coitadinho de Satanás, só se for. Que não tem salvação. Para toda alma tem arrependimento, meu amigo. Não tem esse negócio que é novo, que é velho, que é pastor, que é obreiro. O evangelho é o mesmo para todos nós. A regra é a mesma. A porta é estreita para todos nós, meus amigos. E um carro pegou ele, voou o corpo dele, e ele ficou 3, 4 dias a ser achado lá.
Não teve nem velório, porque o corpo já estava em putrefação. E quando eu fui conhecer a família dele, para dar uma palavra, a mãe dele disse: é o senhor que é o pastor, né? Sou eu, sim senhora. Eu pensei que ela ia ficar revoltada. Ela falou: o senhor foi um grande homem de Deus, porque ele pode falar qualquer coisa, menos que Deus não usou o senhor para avisá-lo várias vezes. Fiquei até impressionado. Eu pensei que, falei, ixi, agora eu vim aqui na casa da pessoa, estou frito agora, hein? A mãe dele, que não ia na igreja, sabia das exortações, porque quando ele chegava se lamentando em casa, ela falava: mas o pastor está certo, ele está te levando. Esse é um exemplo triste que a gente vai carregando vários outros que se repetem. Da pessoa achar que vai levar uma vida com Deus de qualquer jeito, ou porque ela tem um brochezinho da igreja, ou porque ela usa um terno, ou porque ela tem uma carteirinha, ela está aqui desde muito tempo. E a pessoa achou que entrou no reino de Deus assim. E o reino de Deus não é isso. Não, pastor, mas eu sou crente, desde tal tempo. E convertida há quanto tempo? E perdoadora há quanto tempo? E misericordioso há quanto tempo? E fiel há quanto tempo? E verdadeiro há quanto tempo? E arrependido há quanto tempo? É essa a pergunta que você tem que responder. Mas não para mim, para Deus. Por isso que Jesus olhou para os fariseus preocupado se Jesus comia com um pecador, com a elite da sociedade. Ele falou: vocês têm que aprender que Deus quer misericórdia, não sacrifício. Eles faziam um grande sacrifício para que as regrinhas fossem executadas. Vida com Deus não tinham. Vida de oração sincera, a não ser aquele show que eles faziam, não tinham. Meditavam na Bíblia só aquilo que era conveniente, e o que não era conveniente. Nunca se esqueça disso. Entre e dentre o povo de Deus sempre haverá 5 loucas e 5 prudentes. Não cabe você descobrir quem está do lado das loucas e das prudentes. Cabe só você colocar a sua alma na posição certa. Você precisa conhecer a misericórdia de Deus. Sua casa precisa conhecer essa misericórdia. O verdadeiro amor ofertado por Jesus, que não tem nada a ver com o dia 25 que passou. Nada a ver. Não, é comunhão, é festa. Ainda não entenderam nada. Porque isso nos canais de televisão eles fazem, sim ou não? Não, é amor. O perdão do Natal já até venceu para muita gente. Já tem gente com raiva de novo. Dia 31 é o dia das promessas, né? A partir de amanhã eu começo isso. Por que não começar uma coisa com Deus nova agora? Todos nós, sem exceção, todos nós. Sabe por que muita gente enferma, cativa, não se liberta? Falta você se apresentar como doente, falar: Senhor, eu estou doente, eu estou cativo, eu não vou esconder de Deus o que eu não preciso esconder dele. Feche os seus olhos, por favor. Quando a pessoa ouve o Evangelho e a palavra de Deus, ela tem uma chance, uma porta se abre, e ela tem a chance de entregar a vida dela para Jesus e confessar: Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.